Fala moçada, tudo bem? Professor Edivan aqui. A gente vai dar uma explanada aqui em um assunto chamado fenômenos ondulatórios. Eu vou falar um pouco sobre eles, né? Aqui não vai dar para falar de todos, mas a gente vai dar início aqui a uma sequência para entender um pouco sobre eles. Lembrando o seguinte, aqui a ideia é passar o máximo de fenômeno ondulatório possível para a gente entender um pouco sobre eles, cada um deles. Só que a gente sabe que se estudar em acústica separada tem fenômenos ondulatórios, óptica também tem. Então aqui o intuito é a gente falar em geral de todos, independente se é aprofundado em óptica ou acústica, né? E eu vou falar em geral aqui sobre eles, um pouco de cada um. Vou envolver só mais a parte teórica mesmo. Então vamos lá. Primeiro, entendendo aqui o que é um fenômeno ondulatório. São comportamentos que as ondas possuem ao se propagarem e esbarrarem em diferentes obstáculos, superfície ou meio. Então a gente tem ondas mecânicas, eletromagnéticas, elas estão espalhadas por aí e a todo momento está fazendo fenômenos ondulatórios a cada momento que elas estão transitando, colidindo, atravessando de um meio para outro e assim por diante. Tranquilo. Continuando, a gente tem o seguinte: quais são os fenômenos que a gente vai ver aqui? Reflexão, refração, polarização, dispersão, difração, interferência, Doppler ou efeito Doppler e ressonância. Né? Alguns são naturais, outros são artificiais, criados no nosso conforto e assim por diante. Então hoje a gente vai citar um pouco sobre reflexão e refração. Reflexão. Reflexão é quando ocorre quando a onda bate no obstáculo e volta aos nossos olhos ou ouvidos. Então esse é o mais comum, né? Só de você estar me vendo aqui é por causa do fenômeno ondulatório reflexão. A luz está sendo refletida e você está vendo a minha imagem e assim por diante. Então é o que acontece para a gente enxergar. Então a gente tem alguns detalhes aqui quando a gente fala relacionado à luz, é isso, né? O som também, só que tem outros detalhes. Na imagem à esquerda a gente tem o seguinte: a gente tem uma onda incidente batendo na superfície, né? A gente pode falar que é um espelho e sendo refletida para o outro lado. Aqui a gente tem, primeiro em análise, entender o seguinte, que toda onda refletida, né, ou toda onda incidente vai gerar uma onda refletida, você vai ter essa linha tracejada ou não, então você já vai ter que imaginar ela. E o seguinte, você vai gerar um ângulo de incidência entre essa reta normal, né, essa normal de superfície, né, e esse outro ângulo de reflexão. E esses valores são iguais. Se de um lado você tiver 30 graus de incidência, né, do ângulo de incidência, você vai ter 30 do outro lado. Se você tiver 40, vai ter 40, 50, 50. Então, quando você está lá lançando uma onda, né, luminosa, e ela incide numa superfície espelhada, né, que vai refletir, ela vai gerar um mesmo ângulo na refletida, né? Então, em prática, a gente já tem essa noção aí. No lado direito, a gente tem a luz branca, o sol sendo refletido na superfície branca e voltando nos nossos olhos, né? Continuando, a gente tem a reflexão da luz difusa. O que é isso? A luz, quando ela reflete na superfície irregular e ela é refletida, ela volta toda difusa, ela tem reflexão para todos os lados, tipo um espalhamento. Não vou falar que é, porque já entra em outro fenômeno ondulatório. E isso a gente vê muito assim, ó. Aqui eu tenho duas imagens, uma do pôr do sol, né, a luz do sol está sendo refletida na água, dá para a gente saber que é o sol, à esquerda refletido na água, só porque essa reflexão está difusa, está confusa, né? Está difusa, não está regular. O que é uma reflexão regular? É onde você olha e consegue ver nitidamente a sua imagem, tipo olhar no espelho, você olhar no espelho de água, né, no chafariz não, né, porque ele geralmente vai estar ondulando, mas num lugar que tem uma água, né, parada, assim, no sentido só de embelezar, claro que tem que ser cuidado e tal, e você consegue ver sua imagem ali. Aqui do lado direito tem uma imagem que eu tirei na fazenda, um dia eu estava com lua cheia. A gente tem aqui a reflexão da luz acontecendo na represa que lá tem e também num tanque de peixe. Dá para saber que é o reflexo da lua, só que está difusa também, é uma reflexão difusa. Continuando, a gente tem a reflexão do som. O som também sofre reflexão, esse fenômeno. A gente já sabe disso porque tem um bem conhecido aí, né? O som bate em objetos e volta até o nosso sistema de audição. A gente tem dois casos, o eco e a reverberação.
Eco é quando o som é produzido, bate no obstáculo, volta, e esse tempo dele voltar até o nosso sistema de audição é acima de 0,1 segundo. Aí fica aquela questão, né? Você fala, 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 repete, fica aquela repetição. A gente vive muito isso na nossa vida e é legal, né? Até esse fenômeno ondulatório. Agora, quando você está num ambiente fechado, né, e você fala, o seu som também vai refletir. Só que esse tempo de reflexão é muito curto, é abaixo de 0,1 segundo, então a gente chama de reverberação. Acontece muito em ginásio, sala de aula, né, sala, casa, lugares que tem objetos com boa índice de reflexão. Porque um exemplo, tecidos não é bom, ele absorve em vez de refletir, ok? Aí eu tenho o eco aqui de exemplo, né, a pessoa aqui de um lado, na água, lado esquerdo, falando e refletindo o som nesse penhasco e voltando até ela. E outra gritando aqui dentro da cisterna. Não faça isso, claro, perigosíssimo. E tendo o eco acontecendo. Aqui eu tenho a reverberação, né? O professor fala, o som dele reverbera em todo o ambiente, chega em todos os alunos. Esse tipo de caso acontece também quando você grava áudio, né? No WhatsApp, dentro do banheiro. Ou você tá numa ligação e vai para dentro do banheiro. A pessoa fala, pô, tá dando eco aqui do outro lado, né? Porque o som que você produz para gravar seu áudio ou falar, ele é tridimensional. Então ele, além de ser captado diretamente no microfone, ele também colide na parede do banheiro, né, em todos os obstáculos ali, e volta para o microfone, e ele é sensível, então ele consegue captar a reverberação. E fica aquele áudio tipo dando eco, né, mas está reverberando ali, ok? Aqui eu tenho um caso do menininho também, né, tocando uma música, e o som todo colidindo em todos os espaços, chegando na sua irmã, né, vamos considerar assim, reverberação. Que vamos fazer um exercício para solidificar um pouco o conhecimento, né? Aqui eu tenho o seguinte, um raio incidente bate na superfície refletora, pode ser um espelho, e é refletido por outro lado. Aqui eu já tenho uma reta normal, eu tenho o ângulo dos dois lados, lembrando que o ângulo de incidência é igual de reflexão, ou vice-versa, vai ser sempre igual os dois, quando a gente está falando de reflexão da luz. Lembrando que essa imagem todinha não está em escala, aí a gente tem o seguinte, letra A reflexão ocorrida pela luz, no caso descrito, é regular ou difusa, né? Ele quer saber se esse raio refletido é regular ou difuso. Tem que analisar. Letra B. Qual é o valor do ângulo de X, e esse abaixo do raio refletido, né? Formado pelo raio refletido e o plano da superfície refletora. Então ele quer saber se é regular ou difusa a reflexão. E aí? Qual dos dois? Né? E ele quer saber o valor de X aqui também. Então vamos lá. Na resposta a gente tem o seguinte, que é regular essa reflexão. Por que é regular? Porque você tem só um feixe só, cara. Agora, se você tivesse o feixe incidente batendo e saindo, voltando 3 ou mais, né, raios refletidos, quer dizer que a superfície refletora é irregular, então gerou uma reflexão difusa. Nesse caso é regular, né? Aí tem toda uma justificativa aqui embaixo, né? Os ângulos de incidência de reflexão da luz são iguais. Portanto, nesse caso, seria possível enxergar a imagem da fonte da luz que produz os raios de luz incidente. Então, justificando aí, né? Também pelo ângulo. Na letra B, perguntou qual é o valor do ângulo de X. Cara, vamos analisar. Entre a reta normal e essa linha tracejada na superfície refletora, forma um ângulo de 90 graus. Lembrando que a imagem não está em escala perfeita. O ângulo de reflexão é 30 graus. Então, esse ângulo aqui de baixo, aqui, o que nos resta para dar 90, 60 graus. Então, a gente já sabe que para completar esse ângulo de 90, falta 60 graus. Então, o ângulo de X é 60 graus. Refração, outro fenômeno ondulatório que ajuda a explicar arco-íris, mas a gente vai falar mais adiante, porque eu preciso de um outro fenômeno ondulatório, então eu vou associar os dois juntos. A refração ocorre quando uma onda atravessa um meio para outro, de característica diferente. Neste caso, a frequência não se altera, somente o comprimento de onda e a velocidade de propagação. Tranquilo. Então, na refração, nada mais é que o quê? Uma onda, ela é inserida em outro meio, ela sofre um desvio. Ela, né, desvia o caminho. Quando vai do ar para a água, da água para o ar, do ar para um sólido, tanto faz.
Depende se a onda vai conseguir, né, penetrar ali, atravessar, ela vai sofrer refração, dependendo do índice de refração também, né? Ok. Continuando aqui, a gente tem uma imagem clássica de você colocar objetos dentro de um copo de água e ele parecer que está quebrado. Às vezes fica até inverso, né? Esse é o fenômeno ondulatório da refração, porque tudo que a gente enxerga é onda eletromagnética e ele dá essa característica aí, né? Quando a gente tem um copo transparente, todo liso, e você para e analisa ele, dependendo do ângulo que você olhar, vai dar refração na imagem. Porque boa parte do seu talher ou do canudinho tá fora do copo com a água, né? Tá no ar, e a outra parte está dentro da água, então sofre refração. Continuando, a gente tem dois exemplos. A fonte de luz sendo inserida do ar para a água sofre um desvio para baixo. Exemplo clássico, você mergulha na piscina, né? Você está entrando em outro meio. Lembrando que não muda a frequência, só altera o comprimento de onda e velocidade, pode aumentar ou diminuir. Isso vai depender de vários fatores. O que é que você está analisando, o meio que está sendo inserido. A frequência não mudando, mantém as cores dos objetos. Então, se você pular com a roupa lilás lá dentro, todo mundo vai te chegar lilás lá dentro da piscina. Ok? Então, aqui, ó, na fonte de luz, ela sofre esse desvio para baixo. Ok? E quando a fonte sonora sofre o desvio, aqui, ó, diferente da linha tracejada para cima. Como um exemplo da fonte de luz, ou fonte de som, está em Caldas Novas, né, para quem conhece. Aí tá lá a galera, né, dançando, agitando, a galera tá na piscina, sempre tem um animador e tal. Aí às vezes você não quer ouvir a música, dá uma mergulhada, mergulha e ainda continua escutando o som. Claro, você percebe o som, mas não sabe distinguir, porque o som vai propagar para dentro da água. Só que ele fica, vou falar, distorcido, né? Você não consegue ter aquela nitidez igual no ar, que nosso sistema de audição já capta muito bem, porque foi desenvolvido ali naquele meio. A gente tem um outro exemplo da refração, quando um navio emite o sonar para o submarino. Então ele emite o sonar, que é uma onda mecânica, e ele propaga dentro da água. Só que tem uma diferença no verão e no inverno. Que diferença é essa, professor? A diferença está o seguinte, no verão tem uma camada de água quente superior e para baixo vai a camada de água fria. No inverno é o inverso. Você tem uma camada de água fria em cima e uma camada de água quente embaixo. Tanto que no inverno, né, gera aquele comportamento anômalo da água e fica... Quando está muito frio no inverno, vira gelo. Então a parte de baixo vai ser mais quente que a de cima. Aqui tem duas coisas para a gente analisar. Primeiro, água fria, você tem mais moléculas juntas. O que é água quente? É uma água mais agitada. As partículas estão mais agitadas um pouco, então elas vão estar um pouco mais distantes uma das outras. Então, você tem essa análise aqui tendo desvio. O que rola nesse desvio? O som é onda mecânica, e onda mecânica precisa de matéria, então ele tende a ir para a região que tem mais matéria junta, que vai dar uma maior qualidade, vamos pensar nesse sentido, por isso que tem esse desvio, essa refração do som. Mais um exercício para a gente fixar aqui, tranquilo. No exercício aqui eu tenho uma imagem de uma onda sendo uma onda incidente, baixo na superfície aqui e dá para ver que gerou duas ondas aqui, uma X e uma Y. Aí ele pergunta, os dois trens de onda, X e Y, correspondem, respectivamente, os fenômenos. Ele quer saber qual fenômeno está envolvido, no X e no Y. Cara, esse caso aqui é básico e fácil, a gente vive bastante. Imagine você na pescaria à noite, talvez você já viveu isso, se não, é até interessante, né? Aí é muito comum a gente mirar a lanterna para dentro da água. O feixe de luz, uma parte entra para dentro da água e outra parte é refletida para cima. Então aqui, ó, a gente tem o seguinte, o X, essa onda incidente, o que sobe é reflexão, né? A onda refletida. O que entra dentro da água é refração, o Y. Outro caso também, nosso caso, cotidiano, bacia com água, uma piscina, um tambor que seja. Durante o dia, o sol incide, a luz solar bate naquela piscina, no tambor, na água, o que seja, vai incidir na água, uma certa parte entra para dentro da água, outra parte reflete na parede, tanto que fica uma imagem de reflexão difusa, né? Então também é esse exemplo, uma parte é refratada, né? Sofre refração e outra parte sofre reflexão, ok? Então a aula de hoje seria isso, depois a gente vai continuar falando de outros fenômenos ondulatórios. Deixa seu likezinho, dessa força, valeu, abraço, tchau, até mais.